Durante a maior parte da minha vida, eu fui o cara que ninguém levava muito a sério. O sobrinho bonzinho, o primo quieto, o homem sensível demais. Aquele que preferia ouvir do que falar, que evitava briga, que fugia de confronto. E por isso mesmo, entre os meus parentes, eu fui rotulado cedo, o fraco da família. Só que o que eles não sabiam, e o que eu mesmo demorei a entender, é que algumas pessoas só são quietas porque estão segurando um vulcão por dentro. E um dia, quando esse vulcão entra em erupção, ninguém escapa da lava. Meu nome é Gabriel, tenho 34 anos e moro em New Haven, Connecticut. Vim para os Estados Unidos aos 22, quando consegui uma bolsa parcial para fazer mestrado em literatura. Isso mesmo, literatura. Já ouvi todas as piadas possíveis. Vai ser poeta, isso dá dinheiro. Por que você não faz engenharia como o teu primo? Ah, o meu primo. O Rafael. Desde criança, ele foi o padrão do que a minha família considerava um homem de verdade. Atleta, extrovertido, metido a líder. Fez engenharia, ganhou bem cedo, casou com uma mulher que parecia modelo de catálogo, dirigiu um Audi aos 25. Em todas as reuniões familiares, ele era o exemplo. E eu? A comparação constante. O Rafael já está coordenando equipe. O Rafael acabou de comprar uma casa. Você viu o Rafael na revista da empresa? Na mesma época, eu estava dando aula particular de inglês para pagar o aluguel e escrevendo poesia em cadernos que ninguém lia. Durante anos, engoli tudo calado. No Natal, no WhatsApp, nas reuniões de domingo. Minha tia chegou a me perguntar uma vez, sem nenhum filtro. Mas você não acha que é tempo de parar de sonhar e fazer alguma coisa de verdade? Tive vontade de responder que sonho é o que me mantinha de pé. Mas só sorri. Porque, por muito tempo, ser aceito pela minha família significou me calar. Não incomodar. Não confrontar. Fingir que estava tudo bem quando não estava. A coisa ficou séria mesmo depois que meus pais morreram. Primeiro meu pai, de infarto. Depois minha mãe, de câncer. Fiquei sozinho no mundo, literalmente. E foi aí que a família do meu pai, os tios e primos espalhados entre Massachusetts e Connecticut, virou o meu núcleo. Pelo menos era o que eu achava. Começaram a me convidar mais. Para festas, feriados, jantares. Mas quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia que aquilo era uma espécie de caridade disfarçada. Eles não me viam como igual. Me viam como o coitado que ficou sozinho, o frágilzinho da família. Uma vez, ouvi sem querer uma conversa no corredor da casa da minha tia, durante o Thanksgiving. O Gabriel é legal, né? Mas, meio perdido. É da pena. Sempre foi meio mole. Ele não aguenta nenhuma crítica. Imagina um pepino da vida real. Meu nome na boca dos outros, dito com pena. Aquilo me corroeu. Mas eu segui na minha. Focado. Trabalhando como professor de literatura numa faculdade comunitária, escrevendo nas horas vagas, traduzindo obras de autores latinos pouco conhecidos nos Estados Unidos. E, aos poucos, fui moldando meu espaço. Até que chegou o momento que virou tudo de cabeça para baixo. Recebi um convite para participar de um painel em Boston sobre literatura latino-americana contemporânea. Um evento grande, com editoras, universidades e escritores renomados. Era um marco para mim. Um reconhecimento real. E mais, eu ia lançar, naquele mesmo mês, meu primeiro livro traduzido por uma editora de respeito. Feliz, compartilhei a notícia no grupo da família. A resposta? Silêncio. Nenhum parabéns. Nenhum emoji. Só o Rafael, o queridinho, mandou. Pô, legal. Agora só falta arrumar um emprego de verdade, né? A piada teve risada de uns 2 primos. Um tio reagiu com emoji de risada. E foi isso. Naquele momento, eu entendi, eles não iam me respeitar nunca. A não ser que eu obrigasse. A mensagem do Rafael, por mais piada que fosse, me acertou como um soco no estômago. E não por causa da frase em si, mas por tudo que ela carregava.
Era a reafirmação de um papel que me atribuíram desde sempre, o parente alternativo, emocional, que não leva a vida a sério. E pela primeira vez, eu fiquei com raiva. Raiva de verdade. Mas não aquela raiva destrutiva. Era uma raiva lúcida, limpa. Do tipo que não grita, só planeja. Porque naquele momento, eu decidi que não ia mais aceitar. Não ia mais abaixar a cabeça. E principalmente, não ia mais esconder quem eu sou só para caber no molde de ninguém. Mas antes de te contar como a virada aconteceu, você precisa entender o grau da coisa. Nos encontros de família, eu era sempre diferente. Quando levei um namorado no Natal, foi como se tivesse soltado uma bomba. Ninguém foi grosseiro na frente, claro. Mas o clima mudou na hora. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Minha tia trocou de assunto no meio do brinde. Um dos primos me chamou depois e disse: Gabriel, tu sabe que a gente te respeita, mas tem gente mais velha ali, podiam ficar constrangidos. Constrangidos com o quê? Com carinho? Com afeto entre dois adultos? Enquanto isso, o Rafael levava a mulher troféu, exibia o relógio novo, mostrava vídeos do filho de 3 anos falando inglês fluente, e todo mundo babava. A gota d'água foi num almoço na casa da minha avó, poucos meses antes do painel em Boston. Ela, com toda a doçura do mundo, me puxou no canto e disse: Você devia conversar com o Rafael, meu filho. Ele pode te dar umas dicas de como crescer de verdade na vida. Ele é prático, sabe das coisas. E completou, como se fosse elogio: Você é muito sensível. Tem que tomar cuidado para não virar motivo de pena. Aquilo me rasgou. Voltei para casa com um nó na garganta. E naquela noite, escrevi. Não para publicar. Escrevi para mim. Um texto curto, direto, que terminava com a frase: Eles me chamam de fraco porque nunca teriam coragem de viver como eu vivo. No dia seguinte, reescrevi esse texto como crônica. Depois como poema. E aos poucos, ele foi se transformando. Virou o eixo central de uma palestra. De um artigo. E depois, da introdução do meu livro. Sim. O livro que ia ser lançado no mesmo evento em Boston. O livro que reunia traduções de autores latinos ignorados pelo mercado americano, e que eu compilei com sangue, suor e anos de pesquisa. Cada nome ali, escritores do Equador, do interior da Colômbia, do México indígena, era uma declaração de guerra contra o elitismo e o apagamento cultural. E era também, silenciosamente, minha forma de dizer: Eu existo. E minha voz importa. Poucos dias antes do evento, fiz algo que nunca tinha feito. Enviei convites personalizados para minha família. Convites impressos. Com capa dura. Nome de cada um em dourado. Assinados à mão. Incluí todos. Até os que duvidaram de mim. Até o Rafael. E no envelope, coloquei uma mensagem: Estão todos convidados a me ver fazer o que eu faço de melhor. Desta vez, não como parente diferente, mas como quem realmente sou. Não recebi resposta de ninguém. Mas soube, por um primo mais próximo, que a mensagem caiu como bomba no grupo paralelo da família, aquele que eu nem fazia parte. A reação do Rafael? Ah, pronto. Agora virou artista revolucionário. E ainda assim, ele apareceu. No dia do evento, vesti minha melhor roupa. Camisa preta, blazer cinza, sapato limpo. Cabelo bem cortado. Nada extravagante. Só, firme. Quando subi no palco do auditório lotado, vi rostos desconhecidos. Estudantes. Professores. Críticos. Leitores. E entre eles, vi. Lá no fundo, disfarçado, encostado numa pilastra. Rafael. Sozinho. Subi no palco com as pernas trêmulas, mas a voz firme. O auditório da universidade em Boston estava lotado. Eram mais de 200 pessoas, professores, alunos, editores, curiosos. E, entre eles, escondido no canto,
O Rafael. Terno azul escuro, braços cruzados, com aquela cara de quem acha tudo meio engraçado. O evento tinha uma proposta simples: reunir autores, tradutores e pesquisadores latino-americanos para discutir literatura contemporânea e resistência cultural. E eu era um dos convidados do último painel, o mais esperado do dia, segundo a organização. A palestra se chamava Traduzir é Sobreviver, Histórias que o Inglês Nunca Contou. Mas o que eu falei ali não foi só sobre tradução. Falei sobre invisibilidade. Sobre como as palavras que não cabem no dicionário padrão são apagadas da história. Como autores indígenas, negros, e mais da América Latina são sistematicamente silenciados. Como o mercado prefere o exótico domesticado, a voz crua, real, de quem vive na margem. E, pela primeira vez, contei minha história. Contei como cresci sendo o fraco, o diferente, o que não se encaixava. Contei sobre os jantares em que minha sensibilidade era piada, sobre os silêncios constrangedores quando me atrevi a existir com autenticidade. Contei que me chamavam de mole por estudar literatura, por gostar de poesia, por me emocionar com filmes. E então, li um trecho do meu livro. Aquele texto que nasceu no dia em que recebi a mensagem debochada do Rafael. Li pausadamente, olhando pro fundo do auditório. Onde ele estava. Eles me chamam de fraco porque nunca teriam coragem de viver como eu vivo. De sentir com a pele exposta. De amar sem moldes. De não performar masculinidade para caber no orgulho alheio. De construir sem gritar. De existir sem precisar destruir ninguém. O silêncio que se seguiu foi denso. Intenso. E depois, aplausos. Não foi qualquer aplauso. Foi daqueles que nascem devagar e vão crescendo, tomando conta do lugar. Gente em pé. Gente emocionada. Gente me olhando com admiração genuína, coisa que, por anos, eu implorei em silêncio e nunca recebi dos que carregavam meu sangue. E o Rafael? Vi ele baixar o olhar. Mexer no celular. Fingir que não era com ele. Mas era. Depois do evento, veio o coquetel. Autógrafos, fotos, perguntas. Uma fila se formou. Eu ainda digeria tudo, meio atordoado, quando vi ele vindo. Lento. Sozinho. Com um envelope na mão. Parou na minha frente. Não sorriu. Também não ironizou. Posso falar contigo um minuto? Assenti. Fomos para uma área mais reservada, perto das janelas. Não vou mentir. Vim meio por curiosidade. Meio achando que era exagero. E agora? Perguntei, seco. Agora eu tô tentando entender como eu passei tanto tempo achando que tu era só um cara perdido. Ficamos em silêncio. A cidade lá fora, em movimento. Ele abriu o envelope e tirou de dentro uma foto nossa. Antiga. Crianças. Eu com 9, ele com 11. Numa piscina inflável no quintal da minha avó. Na foto, eu ria. Ele estava jogando água em mim. E atrás, minha mãe sorria. Lembra disso? Lembro. Naquela época, você já era diferente. E eu ria disso. Porque era mais fácil rir do que tentar entender. Não esperava ouvir aquilo. Ele continuou. A verdade é que você fez tudo o que eu nunca teria coragem de fazer. Eu segui o roteiro. E você escreveu o seu. E agora, eu só consigo admirar. Fiquei parado. Sem saber o que dizer. Não queria dramatizar. Nem me entregar fácil. Mas também, aquilo doeu. Porque era o que eu queria ouvir há uma vida inteira. Obrigado. Disse. Simples assim. Ele estendeu a mão. E eu apertei. Sem redenção forçada. Sem laço imediato. Só respeito. Depois daquilo, minha vida mudou mais do que eu podia imaginar. Recebi convites para eventos em outras universidades. A editora propôs uma segunda tiragem do livro. Me chamaram para participar de uma antologia internacional. E, mais importante, pela primeira vez,
minha família me enxergou como homem. Não no molde deles, mas como eu sou. Na Páscoa seguinte, fui visitar minha avó. E adivinha quem pediu para que eu levasse um exemplar do livro, com dedicatória? Ela mesma. Disse: quero mostrar para as minhas amigas do bingo que meu neto é escritor de verdade. Naquela hora, entendi tudo. Não precisei gritar. Só precisei existir do meu jeito. E isso foi mais forte do que qualquer palavra. Se tem uma coisa que ninguém espera do fraco da família, é que ele brilhe com luz própria. Sem pedir permissão. Sem precisar da aprovação de ninguém. Depois da palestra em Boston, minha vida entrou em um ritmo novo. Um ritmo de quem finalmente parou de se esconder. E isso começou a incomodar mais do que qualquer discurso raivoso. Porque quando você cresce em um ambiente onde os fortes são definidos por grito, status e performance, o sucesso silencioso é visto como afronta. E foi exatamente isso que aconteceu. As semanas que se seguiram ao evento foram uma mistura de euforia e estranhamento. Recebi mensagens de ex-colegas de faculdade, convites para novos projetos, propostas de entrevistas, inclusive uma para uma revista brasileira especializada em literatura. E, para minha surpresa, começaram a chegar mensagens de pessoas da própria família que antes mal falavam comigo. Li aquele trecho que você postou, chorei. Você falou de um jeito que me fez enxergar meu próprio irmão. Você sempre teve isso dentro de você. A ironia? Nenhuma dessas mensagens veio do Rafael. Mas eu sabia que ele estava vendo tudo. Em silêncio. Ele me seguia nas redes sociais. Curtia aqui e ali. Sumia. Voltava. Uma vez ou outra, mandava uma figurinha aleatória em story. Nunca comentava diretamente. Mas observava. Até que veio o convite que selou de vez a virada, fui chamado para fazer uma fala de encerramento num festival cultural brasileiro em Hartford, onde parte da nossa família vive. E não era só qualquer fala. Era o principal evento do festival. Com palco, imprensa, banner. Um público estimado de 1000 pessoas. Tema: resistir com palavras, a identidade que não se cala. Quando contei para minha tia, a mesma que um dia sugeriu que eu largasse a fase literária, ela respondeu: ah, que legal! O Rafael vai estar lá também, né? Ele ajuda na organização. Foi aí que caiu a ficha, o palco seria no quintal deles. Mas eu não hesitei. Disse que ia. E fui. Cheguei no dia do evento com a cabeça erguida. Não como quem precisava provar algo, mas como quem sabia exatamente onde estava pisando. O evento estava lotado. Bandeirinhas, música, cheiro de pastel e churrasco. E lá no fundo, entre barraquinhas e filas, vi ele, Rafael. De crachá. Cumprimentando gente, distribuindo panfletos, posando para fotos. Nosso olhar se cruzou brevemente. Ele assentiu com a cabeça. Um gesto contido. Eu retribuí. A programação correu. Shows, apresentações culturais, dança. E então, chamaram meu nome. Subi ao palco sob aplausos. E comecei. Durante muito tempo, me disseram que sensibilidade era fraqueza. Que quem sente muito, quebra fácil. Que homem de verdade não chora, não se emociona, não escreve poesia. Pausa. Olhei para a plateia. Me disseram isso dentro da minha própria casa. Na mesa de Natal. Nos grupos de WhatsApp. No silêncio de quem só responde quando é o Rafael quem fala. Algumas pessoas riram, sem graça. Outras murmuraram. Eu segui. Mas hoje, depois de publicar meu primeiro livro, de traduzir vozes ignoradas, de contar histórias que nunca foram contadas, eu percebo que não era fraqueza. Era força demais para caber no molde de vocês. As palmas vieram de novo. Mais tímidas. Mais firmes. E sabe o que eu aprendi? Continuei, que não existe coragem maior do que viver do seu próprio jeito num mundo que insiste em te dobrar. Terminei com um poema curto.
Um que falava sobre infância, sobre gritos abafados, sobre o menino que ouvia calado e cresceu escrevendo. Desci do palco e fui abraçado por desconhecidos. Gente com lágrimas nos olhos. Gente que dizia: parecia que você estava falando de mim. Gente que tirou fotos comigo, comprou o livro, pediu dedicatória. E então, ele veio. Rafael. Veio devagar. Crachá no pescoço, copo de refrigerante na mão. Parou na minha frente. Me olhou nos olhos. Você fez história hoje. Assenti. Agradeci. Ele fez um gesto que me surpreendeu, estendeu o livro que comprou ali mesmo. Pediu para eu assinar. Coloca aí. Pro primo que demorou demais para ouvir. Ponto. Escrevi. E nesse momento, percebi, a verdadeira vingança não foi provar nada para ele. Foi mostrar a todos, inclusive a mim, que eu nunca precisei da validação dele para ser inteiro. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Sinto alívio. Sinto orgulho. Porque demorei para entender, mas entendi, nem sempre a nossa batalha é para mudar os outros. Às vezes, é só para lembrar a nós mesmos de quem somos de verdade. A minha família me chamou de fraco por anos. Porque eu era sensível. Porque escolhi um caminho sem estabilidade garantida. Porque amei homens. Porque não soube usar a arrogância como escudo. Porque falava baixo. Porque não impunha presença com grito. Porque preferi escrever do que disputar espaço com os extrovertidos da mesa. E eu acreditei nisso por muito tempo. Acreditei que precisava me moldar. Ser mais forte, mais direto, mais homem. Acreditei que meu silêncio era falha. Que minha emoção era fraqueza. Que minha empatia era sinal de insegurança. Mas não era. Era só o meu jeito. E quando comecei a viver esse jeito sem pedir desculpa, tudo mudou. Meu livro não vendeu milhões. Mas chegou nas mãos certas. Meu nome não estampou capa de revista. Mas tocou corações. Minha fala não virou trending topic. Mas virou semente em quem precisava ouvir. E o Rafael? Hoje, somos cordiais. Respeitosos. Às vezes, trocamos mensagens. Não viramos melhores amigos. Mas também não somos mais espelhos distorcidos um do outro. Ele parou de tentar me transformar. E eu parei de esperar o aplauso dele. Porque eu descobri que existir plenamente é mais revolucionário do que qualquer vingança barulhenta. E se tem algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito lá atrás, é isso. Você não precisa ser o mais forte no grito. Só precisa ser firme no silêncio. O resto vem. E quando vem, ninguém te tira mais do lugar. Hoje, eu não sou o fraco da família. Sou o que teve coragem de não seguir o script. E isso é força demais para quem só sabe repetir papel.